Após a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado, mais profissionais podem deixar o clube nos próximos dias. E ainda falando sobre a saída do Fabinho, os jogadores não gostaram nem um pouco da saída do executivo de futebol e mesmo com premiação milionária pelo título do tetracampeonato da Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians possivelmente deverá ter que recorrer a um empréstimo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre empréstimo mesmo, com premiação milionária pelo título do tetracampeonato da Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians deverá recorrer a um empréstimo milionário para conseguir cumprir com todas as obrigações desse final de ano. O Corinthians conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil, título conquistado na noite do último domingo diante do Vasco no Maracanã, e com o título veio uma premiação milionária. A CBF pagou mais de 77 milhões em premiação por esse título. Juntando toda a campanha da Copa do Brasil, o Corinthians faturou quase 100 milhões desde a estreia, desde o início, desde a caminhada que foi lá no mês de maio contra a equipe do Novo Horizontino. Dinheiro que já tem destino, como por exemplo, o Corinthians já entrou em acordo com o meia paraguaio Matias Rojas para pagar mais de 40 milhões de reais em 2 vezes para ele e evitar um novo transfer ban da FIFA. E também o Corinthians negocia para pagar o Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres e derrubar o transfer ban, punição que está impedindo o Timão de contratar jogadores desde o mês de agosto. Só que não são somente essas pendências que o clube tem nesse final de ano. Tem dívidas de curto prazo, tem 13º de funcionários, jogadores e tudo mais. Então, para conseguir honrar com todos os compromissos, pelas informações do meu timão, o Corinthians deverá realmente fazer um empréstimo de 70 milhões de reais. Provavelmente esse empréstimo será feito junto à LFU, a Liga Forte União, detentora dos direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro, e absolutamente com o timão pagando juros. Então, a saída para resolver as pendências será muito provavelmente mais um empréstimo que deverá ser feito. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians deverá fazer empréstimo é a seguinte: sempre quando chega alguém novo para comandar o clube, é sempre a conversa que vai trabalhar, que é terra arrasada e que vai trabalhar para recuperar e encontrar soluções. E no final das contas, o que acontece? Sempre se faz o mesmo caminho: antecipação de receitas, empréstimos. Quando você faz empréstimos, absolutamente que você acaba aumentando as dívidas do clube, principalmente empréstimo pelo que se fala em CDI mais 3%, então podemos colocar aí mais de 20% em relação a novos empréstimos. Claro que não sabemos exatamente as taxas que o clube deverá pagar. Ao meu ponto de vista, quando você antecipa, você acaba comprometendo a receita do ano posterior. Infelizmente, é assim que o Corinthians vem sobrevivendo, de empréstimos, de antecipações, e ainda há quem defenda a continuidade do modelo associativo. Quase 100 milhões que foram arrecadados na Copa do Brasil, e ainda Corinthians muito possivelmente fará um novo empréstimo. É mediante a isso que as dívidas do clube vão aumentando cada vez mais. Hoje, o Corinthians tem dívidas já ultrapassando 2 bilhões, 700 milhões, caminhando para 3 bilhões, e enquanto seguir nesse modelo, nessa forma administrativa, infelizmente, a tendência é a dívida é só aumentar. E hoje tem uma outra saída a não ser empréstimos? Infelizmente não. E agora vamos falar sobre como o elenco do Timão recebeu a notícia da saída do executivo de futebol Fabinho Soldado. O Corinthians está no mercado à procura de um novo profissional para o departamento de futebol, chamado
executivo de futebol, porque no início da noite da terça-feira, 23 de dezembro, o clube, através de um comunicado oficial, acabou informando a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado, que chegou no início de 2024 e até a data do dia 23 de dezembro era quem estava à frente do departamento de futebol do Timão. Fabinho, que durante esse período acabou construindo uma relação muito forte com os jogadores. Isso foi muito fácil perceber durante a trajetória, durante os meses de pressão que o Fabinho acabou vivendo dentro do Corinthians. Vários atletas saíram em defesa do ex-executivo de futebol e sempre com o mesmo discurso, sempre os atletas pedindo a permanência do Fabinho. Na festa de comemoração do tetracampeonato, também jogadores fizeram questão de pedir a permanência dele, inclusive o Gustavo Henrique chegou a puxar o canto de Fica Fabinho no trio elétrico durante as comemorações na Neoquímica Arena, mas não teve jeito, o Fabinho saiu. E agora, como que ficaram as coisas? Como que o elenco recebeu essa confirmação da saída do Fabinho? Primeiramente, os jogadores já sabiam, o Fabinho já tinha tido uma conversa com o elenco para informar a decisão, e essa saída do Fabinho não foi nada bem absorvida pelos jogadores que estão totalmente insatisfeitos com a saída do Fabinho, sobre, na verdade, o que causou a saída do executivo de futebol. Inclusive, o Memphis vem protestando contra a política do clube desde o apito final do título da Copa do Brasil, ainda no Maracanã. Memphis soltando a bomba. Então o grupo, os jogadores, não receberam nada bem essa confirmação da saída do Fabinho, principalmente pelos motivos que acabaram causando. Minha opinião, quanto aos jogadores não terem gostado nem um pouco da saída do Fabinho, é a seguinte: primeiramente, a relação era muito boa, todos os atletas gostavam do Fabinho, existiu um movimento para a permanência do Fabinho. Há meses, os atletas, sempre quando tinham oportunidades, eles falavam que o Fabinho tinha que ficar. Na festa, no trio elétrico, o Gustavo Henrique puxou o canto de Fica Fabinho. O André Ramalho deu uma entrevista, falou que a permanência do Fabinho seria essencial para 2026. Só que é só no Corinthians que acontece isso, rapaziada. É só no Corinthians que, depois de ganhar um título de Campeonato Paulista, um título de Copa do Brasil, mudanças novamente. No meio do ano tivemos mudanças. Ex-presidente foi destituído. E aí vem uma nova diretoria, troca-se tudo. E agora, mexer novamente. Sabe aquela questão de mexer no que tá quieto? Sabem por quê? É a política do Corinthians, é a política que vem do Parque São Jorge, é a pressão. Diretor estatutário, não vai ter. Eu só vou acreditar que não vai ter quando terminar o mandato. O Corinthians segue absolutamente. Ninguém é maior que o Corinthians. Os jogadores não gostaram? Não, mas vai ter que passar, vão ter que continuar se dedicando. Só que não tinha necessidade, pelo menos no momento. Mas o que acabou falando mais alto, o que acabou pesando mais, é aquela questão, mexendo no que está quieto. Infelizmente, é só no Corinthians que faz isso. Ao invés de manter a tranquilidade, a paz, vem o caos. É só no Corinthians que acontece esse tipo de coisa. Ganhar títulos e aí começam as saídas. Infelizmente, enquanto tiver essa política, infelizmente será assim. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais saídas que podem acontecer após a confirmação que o Fabinho não é mais o executivo de futebol do Corinthians. No início da noite da última terça-feira, 23 de dezembro, através de um comunicado oficial, o Timão informou a saída do executivo de futebol Fabinho Soldado, tratado como um acordo, ou seja, o Fabinho e o Corinthians concordaram que não era mais viável a permanência dele no clube. Fabinho, que vinha sofrendo uma pressão enorme desde que Osmar Stabile assumiu
a presidência do Timão no final do mês de maio. Fabinho, que inclusive chegou a ser convocado pelo CORE para prestar esclarecimentos mediante aos custos que aumentaram muito na logística quando o Corinthians joga fora. Empresa fala-se que foi indicação do Fabinho para ser contratada, também envolvendo o contrato do Memphis. E no final das contas, ele acabou não prestando esclarecimentos porque o presidente Osmar Stabile acabou tomando a frente. Stabile que vinha sendo pressionado para demitir o Fabinho. Então, a saída aconteceu, não foi tratado necessariamente como demissão. E agora, com a saída do Fabinho, como ficam as coisas? Bom, pelo que eu fui informado, dentro do CT existem pelo menos 2 ou 3 pessoas, que eu não vou citar os nomes, porque não vale a pena, que são pessoas muito próximas ao Fabinho, profissionais da confiança do Fabinho, que também deverão deixar o clube, principalmente para onde o Fabinho for. Essas pessoas deverão ir, que fazem parte ali do grupo do Fabinho. Então, podemos nas próximas horas, não é certeza, não podemos cravar nada, podemos nas próximas horas ter confirmações de mais saídas de profissionais no clube, como eu disse, pessoas próximas, pessoas que são ligadas ao Fabinho Soldado. Claro que até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não tinha nada confirmado, temos que aguardar as confirmações oficiais do clube, mas pelo que eu conversei, quem eu conversei falou para mim que dificilmente pessoas que estão próximas ao Fabinho ficarão. Ainda mais tem detalhes, Corinthians se contratar um outro profissional, absolutamente que esse outro profissional vai querer colocar pessoas profissionais que são próximos a ele, da confiança dele. A minha opinião, quanto a mais saídas acontecerem depois que o Fabinho deixou o Timão, é a seguinte. Bom, estamos falando de pessoas que são próximas ao Fabinho, pessoas que trabalham ali no dia a dia juntas ao Fabinho Soldado. Então, ao meu ponto de vista, isso é até um fato natural. Por exemplo, quando um treinador sai, ele leva embora a sua equipe. Então, o Fabinho agora ele tem a sua equipe. O Corinthians foi o primeiro clube que ele trabalhou como executivo de futebol. Então, ele montou a sua equipe. Pelo que eu recebi de informação, pelo menos 2 ou 3 pessoas que são bem próximas ao Fabinho, profissionais que inclusive foram colocados no clube por ele, essas pessoas deverão sair. Algumas pessoas até perguntando se algum jogador deverá sair, se algum atleta muito próximo ao Fabinho deverá sair por causa do Fabinho. Eu já até falei anteriormente, os atletas não gostaram nada da saída do Fabinho, mas o Corinthians segue, é sempre aquela questão, nenhuma pessoa pode ser colocada à frente do clube. Primeiro lugar é o Corinthians, temos que pensar no Timão. Enfim, então, só que mais saídas poderão acontecer nas próximas horas. Não temos nenhuma confirmação, não temos nenhuma certeza, mas dificilmente essas novas saídas não vão acontecer. Podemos tratar como um desmanche? Eu acredito que desmanche da parte do executivo de futebol, das pessoas ligadas a ele, podemos dizer que sim, mas é o que eu falei para vocês, o Corinthians segue, decisões erradas são tomadas, infelizmente o Corinthians tem uma política que arrebenta com o clube, e agora vamos ver quais serão as consequências de tudo isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham? Diretoria indo atrás de empréstimo mesmo com premiação milionária da Copa do Brasil. E quanto a essa questão que os jogadores não gostaram nem um pouco da saída do Fabinho Soldado. Ainda falando sobre a saída do Fabinho, mais pessoas deverão sair após a confirmação que ele não é mais o executivo de futebol. O que vocês pensam nisso? Será que atrapalha o planejamento para a próxima temporada? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!